é o momento de tirar uma série de dúvidas para vocês do caso Bruno. Vocês lembram do caso Bruno? Está voltando em evidência esse caso, porque descobriram o passaporte da Samúdio lá em Portugal. E eu me lembro na época que eu fui constituído pelo Bruno para fazer a defesa dele, que eu que descobri isso daí. Que foi assim, mais ou menos, para vocês entenderem. Quando não tem corpo, quando não tem o morto, quando não tem... É difícil de condenar alguém, entendeu? Porque se o Estado não conseguiu provar, se o Ministério Público, onde que está o corpo, os vestígios do corpo, com todo o material que eles têm de especialidade, é porque eles não conseguiram provar a morte da pessoa. E vocês não vão acreditar. Tem um caso do João Relojoeiro que aconteceu também em Minas. Tudo acontece em Minas, sabe? E esse daí eu participei, eu tomei conhecimento, eu vi, eu era novo quando aconteceu isso daqui. O João Relojoeiro era um cara especialista que fazia joias sob medida. A maioria das vezes, ele e o irmão dele, eles faziam joias, mas eram verdadeiros, sabe, mais que joia, era uma coisa linda. Por exemplo, a filha de alguém lá se formava advogada. Mas ela não queria um anel de grau igual a todo mundo. Ela queria um anel de grau diferente. E ele tinha uma mão tão habilidosa, o irmão dele, que eles faziam um anel único, exclusivo, e todo mundo ficava apaixonado por isso. Acontece que os dois tinham um empregado, e eles descobriram que esse empregado estava roubando eles na cara. Toda vez que ele derretia ouro, mudava lá para fazer a peça, o sujeito ficava com uma parte. E mandaram o cara embora. E o sujeito sumiu. Sumiu a ponto de dizerem que quem matou esse sujeito foi os dois, o João Relojoeiro e o irmão. Olha, eles ficaram 10 anos presos. O primeiro morreu de câncer na cadeia e o segundo saiu, acho que com 11 anos de cumprimento de pena. No dia que ele saiu, apareceu o defunto, vivo. Ele se escondeu num sítio e falou assim, os caras, mas como você deixou os caras morrer, perderam tudo que eles tinham, acabaram com... Ah, mas eles não me pagaram direito. Isso ficou na minha memória. E quando o Bruno me contratou, deixa eu contar para vocês, porque é gozado, né? Eu não sou inserido, eu nem vou atrás de um processo. Esse processo era em Minas Gerais, não era aqui. E eu era convidado num programa da tarde. E nesse programa da tarde, eu ia quase todo dia. Ele me chamava quase todo dia. E o Bruno escreveu uma carta para mim, de lá, desesperado. A Bia vai ler para vocês. É uma carta desesperadora, sabe? Então, olha, eu quero que ela leia para vocês entenderem aqui. Pode falar, Bia. Então, o conteúdo da carta começa dessa maneira. Ao senhor advogado Carbone. Espero que quando esta simples carta chegar em suas mãos, que lhe traga paz, saúde e harmonia, e que o Senhor derrame sobre vós toda a unção do Espírito de Jesus. Doutor Carbone, quando eu vi o senhor passar pela porta, eu não acreditei no que eu estava vendo, pois a minha fé e esperança de um dia voltar a ser livre já estava acabando. Mas naquele momento Deus me deu uma resposta, me enviando para conversar e visitar a gente. Bom, o Senhor mesmo falou que voltaria no dia seguinte, e eu fiquei à sua espera, mas não aconteceu como previsto. Então lhe escrevo com muita humildade para que o Senhor venha conversar comigo novamente, para eu poder esclarecer algumas coisas que naquele dia, em curto tempo, não deu. Então, Senhor Carbone, por favor, eu te peço em nome de todos que o Senhor venha antes que seja tarde demais, antes que a injustiça seja feita. Aqui termino minha simples carta lhe agradecendo do fundo do meu coração pela oportunidade de conhecer alguém que presenciou o sofrimento de pais de família e não os monstros que a polícia criou. No mais, muito obrigada. PS Bruno Fernandes e Macarrão. Então eu fui chamado lá para a cadeia, lá onde ele estava preso,
em regime fechado, numa cadeia terrível que tem lá. E quando eu cheguei lá na cadeia, eles contaram a história desesperadora, dizendo que eles não tinham matado ninguém, que aquilo tudo era uma fraude. E, de verdade, eu comprei essa briga, porque eu vi que eles estavam desesperados, o Bruno e o Macarrão. E eu vou mais além, a impressão que me dava é que eles eram mais que parceiros, mais que parceiros. Então, eu resolvi defendê-los. Aí está a procuração deles, que eles deram aqui, ó, está aqui, assinado aqui, tá vendo? E com base nessa procuração, eu entrei no processo. Por que eu entrei no processo? O advogado dele teve problemas com a Ordem dos Advogados do Brasil, coisa besta. E ele ficou impedido de advogar. Embora seja uma personalidade, um rapaz que tem uma capacidade grande, ele está sempre na mídia, ele naquele momento ele não podia defender mais o goleiro Bruno. E o Bruno, no desespero, mandou essa carta para o programa que eu fazia à tarde. E eu recebi, fui lá, conversei com ele e no final eu resolvi pegar a ação. Mas aconteceu um fato estranho. Quando eu estava chegando em São Paulo, liga para mim, do nada, uma pessoa dizendo o seguinte, que ele era do Rio Grande do Norte e que ele estava vendo a Samúdio lá. E que, pelo visto, ela estava se preparando para ir embora para o exterior. Então, toda aquela história lá que eles mataram a Samúdio, ela estava viva. O que eu fiz? Como era advogado dele, eu comuniquei o fato para a juíza Marisca, que é uma graça, uma juíza maravilhosa. Eu acho que agora deve ser desembargadora, uma competência. E mandei apurar isso daí lá no Rio Grande do Norte. Então tem aqui a petição que eu informei para o Rio Grande do Norte, está aqui, ó. Lê para eles. Isso daqui, olha, é datado de 1970, não, 2000 tem a data aqui, tem, deixa eu ver. Lê a carta, vamos lá. A carta não, é o pedido de abertura de inquérito. Ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, pedido de apuração. Francisco Ângelo Carbone. Eu me chamo Francisco Ângelo Carbone Sobrinho, mas eu só uso Ângelo Carbone em tudo que é lado. Francisco era o nome do meu tio, sobrinho porque eu era sobrinho dele, mas o nome que eu uso é Ângelo Carbone. Brasileiro, advogado criminalista. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência a expor e requerer apuração pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Que o senhor Fernando Augusto, que se apresentou via telefone e que mora no Rio Grande do Norte, numa cidade que não entendi bem o nome, e disse que viu a senhora Elisa Silva Samúdio falando ao telefone com familiares, querendo saber se a guarda do filho já havia sido deferida pelo juiz à mãe dela, a avó do menor. O senhor Fernando disse fazer faculdade de Direito e trabalhar no judiciário local. E entendendo de bastante relevância a oitativa do mesmo, uma vez que externou vontade de noticiar os acontecimentos, mas demonstrou um certo medo, que é normal num caso como esse. Afirmou que vem guardando para si esses fatos há meses e que quer auxiliar na localização da aludida senhora, e que dali onde mora, a senhora Samúdio poderia partir para qualquer país da Europa. Bom, feito isso, a gente foi constatado que esse rapaz existia e que ele efetivamente viu a Samúdio. Se ele viu a Samúdio viva lá, reclamando, querendo saber, porque ele estava perto, que se tinham dado a guarda do filho deles para a mãe, é evidente que ela não morreu. Então deixou todo mundo perplexo numa situação como essa. O que eu fiz? Eu impetrei um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Eu já tinha entrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas entrei com um habeas corpus lá, no Superior Tribunal de Justiça. É assim, em Brasília nós temos dois tribunais fantásticos. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. O primeiro que a gente ataca é o Superior Tribunal de Justiça e depois, pela competência, vai para o Supremo.
E eu contei para os ministros que existia essa divergência e que eles estavam presos por excesso de prazo na formação da culpa. E que não era justo manter preso, que você tem uma possibilidade de verdade que não tem corpo nenhum e uma pessoa que ter visto ela lá fugindo, porque lá é ponta para qualquer país que ela quisesse ir. E eu fui lá em Brasília, conversei com o ministro na época, e ele deixou claro para mim que ele estava fadado a dar isso daí pelo pleno, mas que dependia dos outros desembargadores e que ele não ia dar sozinho. Mas ele achava que eu tinha razão, porque isso daí saiu em tudo que é jornal da época aqui e todo mundo estava perplexo. Foi Pô, em 2010. 2010, porque não, como é que se a pessoa foi assassinada, como é que ela tá viva? E eu não fiquei contente, não. Eu fui para uma corte internacional de direitos humanos na França. E peguei um avião, fui para lá, e fiz um processo lá pedindo para eles reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa, porque o Bruno e o Macarrão estavam presos há muito tempo, e essa divergência séria, grave que estava ocorrendo, demonstrando que eles poderiam ser inocentes, e que nesse júri aqui eles poderiam até ser absolvidos, e que o Bruno tinha trabalho, tinha jogo, e que estavam destruindo a carreira dele com uma informação falsa. Eu quero deixar claro para vocês que eu conheço o delegado de polícia que tomou conta desse processo, e o cara é fantástico. De lá ele foi vereador, depois ele foi deputado estadual, federal. É uma capacidade. Mas, na verdade, gente, o que eu buscava aqui era mostrar... Ele se chama Delegado Moreira. Era mostrar que existia lá uma divergência, um ponto de divergência. E já não estava mais na mão do delegado, já estava na mão da juíza, porque eles já tinham sido denunciados e o processo já estava em sede de júri, já quase para marcar audiência. Então eu fui para a França e eu tive de fazer a tradução da minha petição em francês, inglês, italiano, e tinha mais uma língua, acho que era alemã, porque a corte lá de direitos humanos, ela, para facilitar, a gente junta, faz a tradução pelos ministros, ou os juízes, julgadores de lá. O objetivo era forçar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Superior Tribunal de Justiça a liberar o Bruno e o Macarrão, que eles tinham que fazer, tinha de fazer trabalho, que não tinha cabimento aquilo lá. Vocês não acreditam, enquanto eu estou fazendo as traduções lá, porque eu tinha em francês, em inglês, na França, eu tinha em francês, eu precisava em inglês, italiano e alemão. Me liga um outro advogado, eu levei até susto. Esse advogado, ele era famoso lá no Paraná. Nem vou falar o nome dele porque não merece. E ele pega e fala para mim, com a maior cara de pau, que a mulher do Bruno, que era uma dentista, estava me destituindo. Olha que esquisito, eu nunca vi a mulher destituir o advogado. E que não era para fazer mais nada. E que ele já tinha se incumbido de desistir do habeas corpus lá, do Superior Tribunal de Justiça, que tinha 99% de soltar os dois. Eu não entendi o que ele queria com isso daqui. E ele me pôs para fora do processo, como se eu fosse um nada. Na verdade, eu fiquei impressionado, porque, olha, foi muito trabalho. Eu impetrei diversos habeas corpus lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conheci os desembargadores. Eu fui fazer júri diversas vezes lá. E eu gosto muito daqueles desembargadores, porque eles têm capacidade. E, na verdade, estavam difícil de liberar os dois, pela fama dos dois, pela situação e pelo próprio processo de inquérito, que foi muito bem feito. Ele foi denunciado, depois foi pronunciado. O delegado Moreira tem uma capacidade e o homem é ferrado, não tinha acerto, não. Eu era maçom, o delegado Moreira era maçom também, mas nesse caso a gente não se bicava. Eu queria soltar o Bruno e o Macarrão e ele queria manter preso. E manteve. Eu me lembro na época que eu soltei as mulheres do Bruno. O Bruno acho que tinha 4 mulheres presas, eu não sei, faz tempo, não me lembro muito, mas
Eu soltei as mulheres e ficou só ele lá e o Macarrão, e eu queria soltar. Um terceiro elemento lá, acho que era o sobrinho dele, foi solto por outra advogada. Mas eu fiquei triste depois de saber que ele saiu e mataram ele a tiro lá. Então não adiantou muito a soltura dele. Mas, de verdade, me puseram para fora do processo, me impediram de fazer as provas, e eu tinha praticamente certeza que ela estava viva. Então, vocês veem, né? Passados quantos anos? Acho que uns 12 anos, 15 anos, sei lá. Aí aparece esse passaporte, né? Dela. Mas a gente já constatou que o passaporte não tem nada a ver com os fatos, porque ele é anterior, a 3 anos antes do assassinato dela. Mas é assim, eu me senti muito triste, sabe? Por várias razões. Eu me lembro que o programa que eu ia praticamente todo dia, apareceu lá um grupo de advogados que representavam lá o goleiro, que me destituíram nesse programa, e eles olharam para mim e falaram assim: olha, se o Dr. Carbone estiver sentar com a gente aqui, a gente não vai fazer entrevista. E eu achei estranho, porque a dona do programa me tirou. Falou assim: então o Carbone não vai participar. Pô, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu estava lá desde as 10 horas da manhã, e que absurdo, né? Me tirar do grupo lá, que eu tinha condição de fazer com que, demonstrar para eles que eles não sabiam da missa um terço. Mas ela me pôs para fora e eu nunca mais voltei nesse programa, graças a Deus. E parei de ir lá e acabou, para mim encerrou essa fase. Mas eu não me contentei. Como eu voltei, quando eu estava lá na França, o sujeito me destituiu, assim, falando que não precisava mais do meu serviço. A mulher do Bruno disse que ia me pagar, eu nunca recebi um centavo. E eu fiquei só de olho no processo e eu comecei a pensar: pô, que esquisito, né? A Samude viva, o sujeito falando que ela está no Rio Grande do Norte, tudo muito estranho, né? E eu já não era mais advogado do Bruno, né? Me puseram para fora. O que eu fiz? Eu fui fazer um júri lá na cidade e aproveitei passar na cadeia que estava preso o Bola. Quem é o Bola? O Bola é o sujeito que dizem que matou a Samúdio. E eu perguntei lá para os policiais lá que tomavam conta na época, falei: quem é que faz parte, que dorme na mesma cela com o Bola? Olha, doutor Carbone, quem está lá com ele se chama Jailson, é o matador. Falei: como matador? Nossa, ele tem uma pena que é muito grande. Eu falei: vocês têm condição de deixar eu falar com ele? Ele falou: tem. Tá bom, então me consegue para mim ver o Jailson. Nós vamos perguntar se ele quer atender. Por incrível que pareça, quando eu estava entrando lá no sistema carcerário, eu conheci a mulher do Jailson, uma senhora muito educada, triste, porque ela nunca teve um marido em casa. E eu conversei com ela, ela foi tão gentil. Então, quando eu olhei o Jailson estava, parecia que ele estava preso numa gaiola, estranho. Então, ele ia falar comigo, ele estava numa gaiola baixa, e você olhava para ele, parecia que puseram ele como se fosse um passarinho, esquisito, cheio de algema no pé, na mão, um negócio horroroso, parecia um monstro o sujeito. E aí quando eu falei: olha, Jailson, eu conheci a esposa do senhor, ela foi muito legal, pediu para você me dar uma atenção e tal. Eu falei: Jailson, conta uma coisa. Você conhece o Bola? Claro, ele está aqui há um tempão comigo aqui. Me conta, o que ele faz? Quando ele fica bêbado, ele conta como é que foi o assassinato da Samude. Eu falei: não acredito. Me conta para mim, como é que foi o assassinato da Samude? Aí ele contou que pegaram a moça e a Samudio junto com o filho e trouxeram ela do Rio de Janeiro para Minas Gerais. O Bruno e a turma fez uma proposta para eles
para ela que iam dar um sítio maravilhoso para ela, que é bonito mesmo, um sítio maravilhoso. E mais dinheiro. E ela acreditou e veio. No meio do caminho, eles estavam com uma X5. Só quem teve uma X5 que nem eu sabe como é que é a história da X5. Ela é muito grande, ela tem um porta-mala enorme. E dentro do porta-mala vinha o sobrinho do Bruno, do Bruno, isso. E o sobrinho do Bruno chegou uma hora que ele começou a passar mal, ele saiu do porta-mala, tinha uma tampa, sabe? E deu uma paulada na cabeça dela com a arma que ele estava. E quebrou um pedaço do crânio dela e saiu um pedaço do cérebro. Todo mundo fala que quando sai um pedaço do cérebro, a pessoa tem 4 horas para se apresentar num hospital para um tratamento, para tentar ver se fica vivo. E eles não fizeram nada, eles levaram ela assim mesmo, e ela segurando o filho, cuidando do filho. E ela ficou com essa criança o tempo todo. Até a hora que o Bruno, o Macarrão e a quadrilha dele levaram ela para ser morta. Ele contou que levaram 20 mil reais para matar a moça. E um cheque de 20 mil para matar a criança, o filho dele. Só que o Bola não aceitou o cheque, não aceitava cheque. Então o que o Bola fez? Pegou e deu de presente a criança que estava no colo da mãe para alguém, catou a mulher e ela desferiu uma unhada no olho dele que furou o olho dele. E ele cortou um braço dela. Além de cortar o braço dela, naquele desespero, imagina cortar o braço da pessoa, você fica olhando, né? Aquele sangue e tudo. Ele enforcou ela. E eu acho que pelo que ela fez, que machucado o olho dele, sei lá, ela antes de morrer, ele jogou ela no fogo e queimou ela. E eles esperaram lá só ficar os ossos e martelaram esses ossos, até virar farinha, pó. E eles falam até hoje que só quando os peixes falarem é que vai se achar os restos mortais dela. É incrível isso daqui. Mas o pior de tudo, gente, é o seguinte, olha. A impressão que me dá é que eles tentaram me usar com essa contratação. Era um esquema safado. Como eu estava, né, assim, em evidência nesse programa, que quando eu não estava lá, o programa tinha 0,5% de assistência, e quando eu entrei no programa, bateu o recorde da Rede Globo. Eles achavam que, com essa história toda, eles seriam absolvidos pela força da opinião pública. E eu tenho certeza que essa história que contaram lá, que ela estava no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, é mentira, foi forjado. E eu entendi que eu fui usado. O que eu fiz? Quando o Jailson contou para mim que essa morte, essas coisas todas, eu levei os fatos para a juíza Marisca, ela tomou a termo o Jailson, ele ficou testemunha de tudo isso, ele foi no júri e o Bruno foi condenado, juntamente lá com o Macarrão. Passados esses anos todos, de repente, aparece esse documento, esse passaporte dela. É evidente que isso daí foi plantado. Os 2 assassinos criminosos que mataram essa mulher a sangue frio, eles estão tentando ver se agora eles anulam tudo com base num passaporte que provavelmente estava com eles, e eles estão contando essa história toda. Na segunda parte do programa, se alguém quiser perguntar, eu estou aqui. Mas, de verdade, eu fui usado. Tentaram fazer com que a opinião pública fosse do lado desses monstros. E a impressão que dá é que eles estão querendo agora anular essa sentença, quem sabe pedindo uma indenização imensa para o Estado de Minas Gerais, quando na verdade são 2 assassinos brutais, junto com esse Bola, que eu não sei como é que está na rua até hoje, e que de verdade eu acho que por esse passa-moleque que eles estão fazendo, deviam voltar os 3 para a cadeia, porque eles são um perigo para a sociedade.
E eu tenho certeza que eles fizeram isso com a Samúdio e vão fazer com todo mundo que passar pela frente deles. Isso é uma quadrilha. E eu peço para a Justiça de Minas Gerais tomar conhecimento desses fatos, porque eles estão tentando anular um processo, forjando que ela está viva, mas eles mataram. Vamos para a segunda parte. A conclusão que eu tenho para o caso do goleiro Bruno é uma só. Esse Jailson, ele foi lá, contou tudo no júri, como ele sabia direitinho. Ele foi condenaram o Bruno e o Macarrão numa pena pequena, devia ser muito maior do que isso. E eles saíram lá em condicional e eu acho que deviam retornar. O que eles estão fazendo se chama fraude processual. Eles pegaram o passaporte da Samúdio, porque eu me lembro que na época que a Samúdio estava com eles no Rio de Janeiro, e que eles deram uma surra na Samúdio, e eles pegaram 4 anos e meio de cadeia, e depois foi reduzido, acho que para 2 anos, caiu. Eles tinham tudo, o material dela. Ela morava num flat que o próprio goleiro Bruno pagava. Tinha carro também, então era fácil ele passar a mão no documento dela. E 3 anos depois, foi 3 anos antes dos acontecimentos, então foi plantado lá em Portugal. Eu acredito que tem de ser apurado quem é que plantou isso daí. E se essa fraude processual tem o objetivo de anular o julgamento dele, para contar a história que nem daquele 2 irmãos que foram condenados indevidamente, porque a pessoa estava viva. Então eu posso garantir para vocês que ela está morta, sim. E quero dizer para vocês mais uma coisa: a Samúdio foi uma grande mãe. Ela apanhou durante o trâmite da viagem, ficou com a cabeça com um pedaço de crânio para fora, de cérebro, acharam até marcas disso. Acho que foi o próprio delegado que conseguiu numa perícia. E ela ficou mantendo o filho, cuidando do filho com aquela dor terrível, até ela ser trucidada, ela ser morta daquele jeito horroroso. E a gente vê também que esses dois não merecem nada. Eles queriam matar o filho também. Só não mataram porque o Bola não aceitou o cheque. Outra coisa, falam também que os cachorros teriam comido os restos mortais dela. Mentira. Eu vi os cachorros, eram todos velhos. Eles eram pretos, grandes, pareciam uns monstros. E eles foram mortos pela própria polícia civil lá. Mas eu vi eles vivos e eles não tinham intenção de comer ninguém. E o lugar que que eles levaram para o Bola matar era um campo onde o Bola matava outras pessoas. Ele é um matador profissional, não é só desse caso, ele tem diversos. Então, gente, Samúdio para mim, ela é uma grande mãe. Ela de verdade tinha uma raiva imensa deles porque eles deram uma surra nela no Rio de Janeiro. Ela só queria os direitos da criança. E como ele ganhava muito dinheiro, é evidente que ela queria que desse um padrão bom para o filho dos dois. E a gente sabe que eles não reconheceram até hoje. O advogado da mãe da Samúdio, também eu gosto muito dele, está meio sumido, mas de qualquer forma, gente, eu me senti usado. Eu acho um absurdo o que eles fizeram. Eles tentaram mudar a opinião pública para absolvê-los. Tem uma gravação que o Bruno fala de dentro da cadeia, que ele estava me usando com o objetivo de uma absolvição que não existe. Samúdia foi morta? Foi, sim. Ela foi jogada viva no meio dos pneus. Foi queimada viva. Então não dá para falar mais nada. Eu só queria pedir às autoridades que se apurem os fatos. E se esse elemento lá é o causador dessa fraude processual, que os dois sejam processados de novo e voltem para a cadeia, que é o lugar que eles merecem. Agora nós vamos mudar de assunto, tá? Fiquei preocupado, gente, com uma senhorinha de 54 anos que ela acha que o Brad Pitt vinha vê-la.
E ela ficou toda triste quando não aconteceu. E ela não se sente velha porque ela tem 54 anos. Eu vou falar para vocês. Ela não é velha, é uma moça. Antigamente, no passado, era diferente. Hoje não. Uma moça de 54 anos é uma menina. Eu até já namorei com uma moça de 50 anos que não tinha nada. Era perfeita, nova, bonita, que nem essa senhora. Ela foi levada no bico. Ai, que tristeza. Então, esses picaretas, esses safados, esses sem vergonha, eles têm diversas fórmulas mágicas para deixar as pessoas carentes cair nessa história. A maioria das mulheres hoje, lá com 50 anos, elas, se não casaram ou estão separadas, elas buscam uma paixão e caem na mão desses vagabundos sem vergonha. Então, de verdade, o safado lá que se passou por Brad Pitt, ele praticou estelionato, deve ter praticado apropriação indébita, e sem dizer que foi um estelionato deles também, porque, poxa, ele está abusando da ideia. E um dia desse eu vi uma senhorinha que fez o casamento dela, esperando que o noivo chegasse, e ele nunca chegou. E como isso está cheio, gente. Então, mulheres, sai fora dessas histórias. Se você não conhece a pessoa, não vai dar dinheiro para ele, nem vai acreditar. Esse sujeito, esse paspalhão, esse passou pelo Brad Pitt. Mas mesmo se fosse o Brad Pitt, ele ia falar com a senhora em inglês, nem fala português. Português é difícil que alguém falar, porque é uma língua do quintal do mundo, né? Então, por favor, se tiver dúvida, vai na delegacia, conta para o delegado, excelência, tem aqui o Brad Pitt, aqui está querendo vir aqui, ele está pedindo dinheiro. Ele já abre um inquérito lá e já manda pegar esse estelionatário sem vergonha. E eu queria dizer para essa senhora, não ficar triste, porque como ela, muitas entraram nessa história. Faça um boletim de ocorrência, conta os fatos e todo mundo assim parece que está brincando, mas a gente sabe a seriedade. Eu sei que a senhora é vulnerável, eu sei que a senhora está triste, eu sei que a senhora merece respeito. E esse vagabundo, se ele não cair preso com a senhora, ele vai cair na mão de outro. Até o dia que ele tomar um tiro na cara lá e enterrar esse marginal. Porque não é normal esses vagabundos que eles fazem no cotidiano. E se precisar, liga para o Carbone aqui que nós vamos buscar esse marginal aqui ou onde ele estiver.